Com a regressada Cília Meireles, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos, e Miguel Prata Roca aqui no estúdio connosco. Cília, começo por si e pelo caso Luís Neves. Vai desaparecer? Vai-se esperar pelo resultado das investigações? E para quando o resultado das investigações? Se vai haver ou não comissão de inquérito e como? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Olá Teresa, olá Miguel. Bom, regressada e curiosamente na mesma polémica com que fui embora, portanto passou quase um mês e não mudou muita coisa. Eu acho que na altura aquilo que tinha dito é que a única coisa que me parecia clara no meio disto tudo é que Luís Neves deixou alguns inimigos na Polícia Judiciária e isso continua-me a parecer uma evidência, porque de facto as polémicas vão-se sucedendo e de cada vez que uma é ultrapassada ou que sai da praça pública surge outra. Há uma coisa que me parece evidente. O Primeiro-Ministro não vai ceder nisto, ele também não vai ceder. Acho que o Presidente da República, se for inteligente, e parece-me que está a ser, não se vai envolver nesta polémica e, portanto, aquilo que me parece é que Luís Neves continuará a ser Ministro, pelo menos durante mais algum tempo. E gostava de dizer algumas coisas sobre isto. Eu, de tudo o que ouvi da polémica passada, não achei as explicações de Luís Neves particularmente edificantes. Não acho que alguém dizer que apareceu no seu jardim uma piscina num fim de semana em que ele não estava seja um momento particularmente edificante. Mas a verdade é que também se percebeu que aquilo que estava em causa não era, como alguns pareciam insinuar no início, um caso de corrupção em que ele andava a utilizar contratos da Polícia Judiciária para fazer obras em sua casa. Não era isso que estava em causa, ou pelo menos tudo indica que não é isso que está em causa. Em relação a esta nova polémica dos carros, convenhamos, eu tenho algumas dúvidas que o Ministro possa usar um carro da Polícia Judiciária, mas também, sejamos francos, se ele estivesse a usar o motorista e os seguranças para a sua atividade privada e a utilizar o carro do Ministério para fazer a sua vida, é que me pareceria que seria bastante mais problemático. Neste caso, se ele anda com seguranças e se ao serviço, ao fim de semana, prefere andar sozinho com um carro de serviço, bom, não me parece que, francamente, faça tudo o que já foi discutido e aos problemas graves que o país continua a ter, francamente, não me parece que seja isto que deva ocupar a cabeça do Primeiro-Ministro ou do Ministro da Administração Interna e, portanto, acho que vamos continuar com este tipo de polémicas durante mais algum tempo, mas não me parece que isso vá levar a uma mudança governamental. Miguel, há razão para ser um caso, Luís Neves? Ou para ganhar esta dimensão? A minha questão é esta. Por exemplo, a propósito dos incêndios, nós temos discutido pouco como é que se implementa a reforma das florestas e como é que se combatem incêndios. Curiosamente, este governo até deslocou do Primeiro-Ministro para o Ministro da Agricultura a competência de combate aos incêndios. Mas nós, porque a Agência de Gestão de Incêndios Florestais neste momento está sob a alçada do Ministro da Agricultura e das Florestas e não diretamente do Ministro da Administração Interna. Mas nós passámos os últimos 2 meses a dizer que Luís Montenegro não demitiria Luís Neves porque ele estaria a combater os incêndios. Bom, parece que as coisas estão a correr relativamente bem, obviamente que, tendo em conta a circunstância de nós termos muita densidade de vegetação por força de um inverno muito chuvoso, é possível que em setembro as coisas sejam complicadas, mas eu acho que nós devemos discutir mais os resultados dos titulares de cargos políticos. E, sinceramente, vou ser franco. Eu acho que já era a altura de deixarem o homem em paz. Então porquê? Como deviam ter deixado João Galamba em paz. Eu fiquei, confesso, chocado quando vi jornalistas, cameramans à porta da casa de João Galamba, quando os seus filhos estavam a entrar e a regressar da escola. Não gosto de saber qual é a marca do carro de Luís Neves, nem iria à entidade da transparência para saber qual é a marca desse mesmo carro.
Devo dizer que, aliás, do ponto de vista da utilização deste carro, que é cedido pela Polícia Judiciária, nós estamos a falar de um anterior diretor da Polícia Judiciária, que investigou casos gravíssimos. E esse carro tem uma característica que é a característica de inibir o sinal de transmissão e permitir então alguma maior secretismo do ponto de vista da utilização, por exemplo, de comunicações móveis, que é um tema que nós, aliás, discutimos pouco. Todos os ministros portugueses, o Primeiro-Ministro, o Chefe de Estado, utilizam, por exemplo, equipamentos de empresas privadas, como, por exemplo, a Microsoft, como iPhones, como... Não vou agora estar a fazer publicidade a cada uma das empresas de material tecnológico. Aliás, sobre o João Galamba, nós discutimos a segurança, esse tipo de segurança. Lá está, quando nós estamos a discutir estes episódios com uma piada que é então o Ministro da Administração Interna, que quer aumentar as coimas pelo excesso de velocidade, afinal precisa de um carro em que facilmente atinge os 200 km/h. Eu acho que a questão não é propriamente essa. Mas, Miguel, a circunstância não se dá à piada? A forma como isto tudo é gerido, a informalidade, até que ponto é que os cargos os governantes usam a informalidade na forma como ocupam os cargos? Isso com certeza. E deve haver Isso com certeza, e deve haver regras claras a esse propósito. E eu já aqui uma vez disse que existe um diploma legal que permite a utilização de bens que são apreendidos. Este aparentemente não é um bem apreendido, é um bem que terá sido adquirido pela Polícia Judiciária e houve aqui, pelos vistos, um contrato comodato, que é basicamente um contrato de aluguer desse mesmo bem entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Polícia Judiciária. Eu sou favorável à utilização de mecanismos que sejam mecanismos expedidos. O que me interessa aqui saber, efetivamente, é se ele cumpre bem ou não cumpre bem as funções. E nós estamos aqui, eu espero... Como as cumpre não é importante? Mas há alguma suspeita de utilização indevida de bens públicos da parte do Ministro? Estão a ser averiguadas a forma como... Eu aí concordo consigo. Já disse aqui de uma outra vez que haverá uma inspeção por parte da Inspeção-Geral da Justiça e haverá um processo aberto pelo Ministério Público. Eu acho é que nós não podemos estar... Eu percebo a vossa função e vocês têm que fazer perguntas e perguntas incómodas. Já acho que colegas seus não têm que perseguir um titular de um cargo de funções, como aconteceu com uma equipa de jornalistas que seguiu, por exemplo, este titular de um cargo público durante um dia, durante 2 dias, para saber onde é que ia, para saber a que horas saía de casa, para saber que carros é que utilizava. Acho que houve um momento em que havia alguma cortesia pública também de preservação da reserva da intimidade privada. E eu tenho pena que esses tempos já tenham passado. Eu espero que não. Da Cília, vamos à Segurança Social. De que forma é que está a debate, claramente, de que forma é que devemos debater esta questão? Foi feito um relatório sobre o estado da Segurança Social e agora devemos esquecer-nos dele? Não, eu acho que não nos devemos esquecer dele. Aliás, este não é o primeiro relatório. Nós, ao longo das últimas, pelo menos das últimas 2 décadas em que eu sigo estes temas, o assunto foi vindo à baila de várias formas. Aliás, creio eu que também não vai há muitos anos, houve auditoria do Tribunal de Contas, houve um livro verde e, portanto, eu acho que toda a gente tem a percepção de que há alguns problemas que devem ser resolvidos ou, pelo menos, que devem ser precavidos. Eu iniciava esta discussão por 2 pontos fundamentais. Eu acho que era importante que antes de ter saído este relatório eles tivessem ficado claros que é para não estarmos aqui a discutir fantasmas. O primeiro ponto essencial que eu acho que era importante deixar claro é que as pensões que estão a pagamento não vão ser cortadas, não vão ser mexidas. Tal não é nem um objetivo e mesmo que fosse um objetivo também não era constitucionalmente possível. Portanto, eu acho que era importante ter deixado isso claro, que é para poder tirar esse fantasma de um debate que se deve fazer sem esse fantasma. A reforma da Segurança Social ou uma reforma na Segurança Social não pode ser feita cortando pensões que já estão a pagamento. Isto para mim é uma evidência. Portanto, se nós continuamos a ter uma discussão sobre a Segurança Social em que estamos sempre a discutir e a criar na cabeça das pessoas o medo de que no mês que vem ou no ano que vem ou daqui a 2 ou 3 anos possam ter um corte nas pensões, eu acho que nunca mais vamos conseguir ter uma discussão racional sobre este tema. Portanto, eu teria o cuidado de deixar esse fantasma logo de parte. Bem, sei que não foi o Governo que o pôs na mesa, mas em todo caso, tinha-se cuidado.
Em segundo lugar, eu tentava também ter uma discussão o mais possível baseada em factos. E, portanto, não partia sequer deste relatório, partia de um ponto essencial que tem que ser explicado às pessoas. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem: eu fiz os meus descontos estão lá e isso dá-me o direito de, no futuro, receber uma pensão correspondente àqueles descontos. É verdade, mas não é apenas isto a verdade. A verdade é que os descontos que nós, população que está a trabalhar, estamos a fazer neste momento, não estão a ser guardados em lado nenhum. Eles estão a ser utilizados para pagar as pensões que agora estão a ser pagas. E a verdade é que a maior parte dos pensionistas têm direito, que estão agora a receber pensões, viram as suas pensões calculadas com regras que ou já não estão em vigor agora ou não poderão estar em vigor no futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que desde, creio eu, 2007, ou desde a reforma de Vieira da Silva, a fórmula de cálculo das pensões foi alterada e as pensões a que essa fórmula deu origem são substancialmente inferiores às pensões que existiam anteriormente. Elas não levam em conta, por exemplo, os melhores 10 anos dos últimos 15 da carreira contributiva, levam em conta toda a carreira contributiva, o que, regra geral, dá origem a pensões inferiores. Há um fator de sustentabilidade, há um fator de atualização da idade de reforma que leva a que a idade de reforma seja mais tardia na maior parte dos casos. Elas dão origem a pensões inferiores para que a segurança social possa ser sustentável. Ou seja, para que as pessoas que estão a trabalhar agora possam continuar com os seus descontos a sustentar as pensões que estão a pagamento. Segundo ponto desta análise, os dados que temos, designadamente do Aging Report, levam a constatar que, por exemplo, se agora nós estamos com uma taxa de substituição, que é a diferença entre o salário que um pensionista tem antes de reformar e a pensão a que vai ter acesso, na casa dos 70%, já em 2050 vamos estar na casa mais ou menos dos 40%. Quer dizer que uma pessoa que se reforma em 2050 vai ter uma pensão que é menos de metade do seu salário. A pergunta que aqui se põe é: nós estamos conformados com isto e com que cada década traga uma diminuição real das pensões para as pessoas que se vão reformar nessa altura, ou queremos estudar modelos de reformar o sistema permitindo que as pessoas, preservando as pensões que estão em pagamento, façam uma gestão mais racional da sua própria poupança e possam decidir se querem fazer algumas poupanças para depois também, quando chegar a sua hora de se reformar em 2040, em 2050, em 2060 e em 2070, terem algumas poupanças que lhes permitem não ficarem com menos de metade do rendimento ou com 30% do rendimento que tinham quando trabalhavam. É esta a discussão que tem que ser feita com transparência. E dizendo, é uma proposta que eu várias vezes apoiei enquanto deputada, que é, pura e simplesmente, também dizendo às pessoas e fazendo um cálculo das pensões, sendo transparente com as pessoas, dizendo-lhes aquilo que é expectável que recebam quando chegar a sua altura de receber a pensão. Miguel, há condições para fazer esta discussão sem medo? Acho que sim. Acho que devíamos ter essa discussão e eu ia pegar naquilo que a Cecília estava a dizer. Eu depois terei a oportunidade, até pessoalmente, a conversar melhor com a Cecília sobre isso, por causa da taxa de substituição. Então vamos tentar falar de uma forma clara para as pessoas perceberem o que é a taxa de substituição. É a percentagem do último salário que nós temos, que recebemos em primeira pensão. É normal que nós, numa vida de trabalho, se tivermos uma profissão com um salário crescente, aufiramos mais no final da nossa carreira e, portanto, o que aconteceu em 2007 com a reforma da Segurança Social é que antigamente se contavam apenas os 10 melhores anos dos últimos 15 anos da nossa atividade profissional e desde 2007 passou-se a contar toda a carreira contributiva. O que é que isso significa? Significa que quando eu era assistente estagiário na Faculdade de Direito de Lisboa, recebia um salário inferior a 600 euros e quando chegar ao final da minha carreira com 67 anos, receberei de certo bastante mais do que isso. Mas é normal, portanto, que a minha taxa de substituição, ou seja, que eu receba uma percentagem inferior àquilo que foi o meu último salário. Já agora, há aqui um outro aspecto a referir a esse propósito, é que também há uma diferença entre a taxa de substituição bruta e líquida. Porquê? Porque uma coisa é eu dizer assim, eu vou receber só 90% do meu último salário, mas isso é do meu último salário bruto. Como os pensionistas não pagam segurança social, essa sua contribuição de 11% é abatida, obviamente, a esse valor de desconto. Para além do mais, como baixam a sua remuneração, também retêm menos em termos de IRS e, portanto,
a taxa de substituição, que é líquida, é sempre superior à taxa bruta. A Cília fez referência a um relatório e eu acho muito importante que nós peçamos relatórios a especialistas, porque esse relatório do Aging Report da OCDE prestou-se a muitas dúvidas. Porquê? Porque vai buscar a questão do fim da Caixa Geral de Aposentações. Para vocês perceberem, esse relatório diz que em 2047 a taxa de substituição é de 90%, ou seja, alguém recebe apenas 90% do seu último salário, e depois em 2048 abruptamente baixa para 38,5%. Isto não faz nenhum sentido. E qualquer... Assusta. Não, mas não faz mesmo sentido do ponto de vista matemático. Porquê? Porque este relatório assumiu que, como a Caixa Geral de Aposentações vai deixar de ter pensionistas, novos pensionistas, em 2048, retirou esse valor do salário médio, e estamos a falar de juízes, de médicos, de professores, que são mais remunerados do que são, em regra, a média do setor privado, e isso fez baixar essa taxa. Eu tenho aqui vários números, e os próprios números desta comissão de Jorge Bravo, que é insuspeita, no fundo, de ser favorável ao sistema público de pensões, aponta para taxas de substituição mais altas, entre 72 bruto e 80 e tal, relativamente à taxa de substituição líquida. A questão que estamos aqui a ter relativamente à Caixa Geral de Aposentações é esta. A pensão por velhice, a pensão por reforma é um direito. E os direitos custam dinheiro. Nós, neste momento, não precisamos de investir dinheiro para pagar as reformas da Segurança Social. Porque, neste momento, o relatório do FEF, que é o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, diz que nós temos, neste momento, uma almofada de 49,3 mil milhões, que permite, se não houver nenhuma contribuição de pensionistas, pagar pensões durante 28 meses,3. Portanto, durante mais de 2 anos. O saldo anual, por exemplo, de 2025, foi de 6 mil milhões de euros. A questão tem a ver, esta Comissão propõe que se agregue aquilo que o Estado tem que pagar aos pensionistas do setor público. Porquê? Porque desde 2007 que os funcionários públicos passaram a pagar segurança social. Mas os funcionários públicos que entraram antes de 2007 estão na Caixa Geral de Aposentações. E a Teresa sabe o que é que aconteceu, o que é que fez o empregador-Estado relativamente à Caixa Geral de Aposentações. O empregador privado tem que pagar 23,75% do salário a título de descontos. O empregador-Estado, até 2009, não pôs de parte esses descontos, nem o entregou à Caixa Geral de Aposentações. Ou seja, utilizou essa parcela para outras despesas que não a cobertura dessas mesmas pensões. Agora, só mesmo para terminar, e se calhar depois ainda teremos outro tempo ou noutro dia. Noutro dia, mas, talvez. Há formas alternativas de nós pensarmos o financiamento da Segurança Social. Por exemplo, há que refletir como é que as empresas que empregam tecnologia, que empregam inteligência artificial, devem ser chamadas a contribuir para a sustentabilidade da Segurança Social. Porque neste momento nós temos, por exemplo, uma grande empresa de distribuição alimentar, tem 60 mil trabalhadores, paga 23,75% por cada um dos salários dos seus trabalhadores. Uma empresa que é tecnológica, que tem apenas 10 engenheiros informáticos e que utiliza motores de inteligência artificial, só paga descontos para a Segurança Social desses 10 trabalhadores. E isto é manifestamente injusto do ponto de vista social. Cília, temos aqui uns últimos minutos para falarmos do regresso à política pós-verão. Não sei se acha que esta questão da Segurança Social vai ser debatida e se vai... A ministra diz que não é para esta legislatura. Eu acho que, mas o que é que lá vem? Acho que infelizmente não vai pelas razões mais desfavoráveis do ponto de vista pragmático. Não vai porque ninguém quer assustar as pessoas e ninguém tem a coragem de pôr o problema em cima da mesa e, portanto, infelizmente, o problema vai ser varrido para o tapete até haver, de facto, uma dificuldade real, com pena minha. Portanto, acho que não vai. Acho que, tendencialmente, o que nós vamos andar a discutir até meados de outubro, novembro, vai ser o orçamento. Acho que isso que é uma evidência, porque a aprovação ou não do orçamento tem o peso que toda a gente conhece, a importância política que toda a gente conhece,
E, portanto, é mais ou menos isso que vamos andar a discutir, não tenho dúvida nenhuma. E depois haverá sempre os casos políticos, mas acho que as discussões andam à volta do orçamento. De uma maneira mais construtiva ou de uma maneira mais destrutiva, mas não vamos sair muito aí. Miguel, como é que será a chamada rantry? Já que o Primeiro-Ministro está preocupado com a independência energética do país, acho que devemos discutir a fusão da Galp e da Moeve. É um aspecto importante saber o que é que nós fazemos à nossa refinaria de Sines, a importância do porto de Sines como interposto no Atlântico entre os Estados Unidos, entre a América Latina e a Europa. E, portanto, eu acho importante nós começarmos a discutir, porque, por exemplo, a propósito dos combustíveis, nós estamos a ver a importância que eles têm do ponto de vista da destruição da qualidade do bem-estar por força do aumento do custo de vida. E nós, durante 50 anos, agora sou eu a fazer conversa dos 50 anos, por força da adesão à União Europeia, nós acabámos por desistir da autossuficiência económica e industrial, até nos especializámos apenas em atividades de baixo valor acrescentado, com salários baixos. Os imigrantes que nos procuram são essencialmente imigrantes também de salários baixos e nós devemos começar a refletir como é que conseguimos inverter isso. Eu acho que o aspecto das energias renováveis foi muito relevante. Eu sei que, por exemplo, aqui na Antena, o Zé Gomes Ferreira é muito crítico relativamente ao incentivo que foi feito por parte do Estado nessa mesma indústria, mas eu acho muito relevante nós começarmos a falar sobre a independência energética, sobre a fusão dos mercados energéticos ibéricos, sobre a transferência. Nós somos superavitários em energia e não a conseguimos exportar para a França, para o resto da Europa. A Europa está muito dependente de gás argelino e também de gás russo. E eu acho que eram esses aspectos que eu gostava que o país pudesse discutir, em vez de andarmos a discutir a baixa política. Muito bem, mas orçamento também, não? O orçamento também é relevante para nós sabermos quais são as opções de investimento. Cá estaremos para analisar tudo isso. Miguel, Cecília, obrigada. Até para a semana. Obrigada.